Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bem? Tenham todos um bom dia, um ótimo começo de semana. Nesta oportunidade nós vamos trazer um assunto bem interessante. Um assunto que diz respeito à família. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. E vocês sabem que falar sobre casamento, nem tanto, mas sobre divórcio é um assunto polêmico. Existem aqueles que entendem que o divórcio não é permitido sob hipótese alguma. E existem aqueles grupos que defendem que o divórcio é permitido. E existem ainda aqueles grupos que defendem que o divórcio é permitido apenas em caso de adultério, ou seja, infidelidade conjugal. Existem ainda aqueles grupos que defendem que o divórcio é permitido, mas que apenas a parte ofendida tem direito de se casar novamente. E a parte que ofendeu, ainda que divorciada, não pode mais se casar. Existem ainda aqueles grupos que nós vamos denominar grupos sociológicos, ou por que não dizer a posição sociológica, o que diz a sociologia sobre o casamento. De acordo com os sociólogos, o casamento ele é uma construção social, assim como todas as coisas são construções sociais. Sendo, de acordo com a sociologia, uma construção social, então o casamento ele se faz, se desfaz, tudo isso depende de como os dois vão organizar essa aliança, essa nova parceria, que afinal de contas, para a sociologia, o casamento é apenas uma construção social. Não vai haver nenhum prejuízo sobrenatural, não tem nenhuma conta a se prestar com qualquer Deus, com qualquer autoridade sobre-humana. Porque simplesmente, na visão sociológica, tudo é aqui para esta vida. Tudo começa e se acaba aqui nesta vida. Então o casamento ele não é eterno. E nós vamos aqui discursar sobre, sobre o ponto de vista bíblico. Até onde eu puder, eu farei um rastreamento sobre a opinião da Bíblia no que diz respeito ao casamento. A primeira referência que nós temos, que é utilizada para o casamento, é em Gênesis 2, 24, que diz: portanto deixará o homem, o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É a primeira menção que nós temos aqui sobre o casamento. Os religiosos, os que defendem a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus, então eles veem aqui a primeira orientação para o casamento. Seria, a partir deste versículo, o casamento não uma construção social, mas sim um estatuto, um mandamento, uma ordenança divina, sendo o próprio Deus, de acordo com o que lemos aqui, que estabeleceu o matrimônio, o casamento. E o próprio Deus ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Claro que essas palavras aqui foram ditas quando apenas existia Adão e Eva. Mas aqui, a partir de Adão e Eva, foi estabelecido o plano para o casamento. O casamento é entre homem e mulher. Este é o plano exposto na Bíblia Sagrada.
O casamento que agrada a Deus, o casamento estabelecido por Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, é entre homem e mulher. E aí os dois deixam a casa de seu pai, de sua mãe, e constroem agora um novo lar. Dali, da união de um homem com a mulher, nasce uma nova família. Nós não vamos usar todas as referências, mas vamos usar algumas sim aqui. Em Deuteronômio 24, nós temos uma outra instância que envolve a questão do casamento. Eu vou ler aqui para vocês, Deuteronômio 24, 1 em diante. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, que nós temos o divórcio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, que você vê já a permissão não só do divórcio, mas o divórcio dando liberdade para a mulher casar com outro homem. Se nós estamos dentro do judaísmo. E se este último homem, ou seja, o último marido, a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, entre aqui um novo divórcio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomar e não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois é a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Então, meus irmãos, nós temos aqui já uma outra orientação, além do que nós lemos em Gênesis 2:24. O que nós temos aqui, como vocês bem entenderam, é Moisés dando uma orientação. Se o homem tomou uma mulher e ele encontrou qualquer coisa feia nela, qualquer coisa que você imaginar, eu quero só esclarecer que por coisa feia Moisés não está aqui incluindo o adultério. Não. Para as mulheres que adulteravam, a pena era o apedrejamento. Não tinha carta de divórcio, não tinha repúdio, não tinha nada. Pelo menos quando Moisés escreveu aqui, não. A pena para as mulheres que eram infiéis era o apedrejamento dentro do judaísmo. É isso, eu estou trazendo passo a passo para que você vá entendendo. Quando esta mulher, mas no caso aqui, uma mulher, quando o marido achava ela feia, alguma coisa que não era o adultério, não era a infidelidade, ele poderia lhe dar a carta de divórcio e ela saía livre para casar com quem se quisesse mesmo, com quem ela quisesse. Sendo o novo casamento, como foi explicado aqui, e o segundo marido a repudiasse ou viesse a falecimento, ela não poderia voltar para o seu primeiro marido. Então esta é a regra que é estabelecida por Moisés. Nós temos aqui em Malaquias, Deus falando que odeia o repúdio. Nós temos aqui no livro de Malaquias ele se posicionando que odeia o repúdio. E ele fez homem e mulher originalmente para viverem para sempre. E eu não vou me aprofundar aqui, mas quando Malaquias se posicionou sobre o repúdio de Deus ao divórcio, Malaquias ele não se esqueceu do que Moisés tinha falado. Não, Malaquias não se esqueceu. Mas estava havendo aqui, na verdade, na época, uma negligência muito grande pelo casamento, uma desvalorização. Desvalorização tal, o homem estava sendo infiel para com a sua esposa, e essa infidelidade estava tão grande que levou Malaquias a se posicionar.
O número de repúdios estava tão grande em Israel, estava banalizado o casamento, que ele se posicionou e disse que odiava o repúdio. Então nós temos aqui já mais um posicionamento no livro de Malaquias sobre o repúdio, que nós vemos Malaquias se posicionando claramente contra o divórcio, contra o repúdio. Nós precisamos considerar cada documento de acordo com a sua época e de acordo com a sua circunstância. Ok? O que está escrito em Deuteronômio, nós temos que levar em conta por que Moisés escreveu aquilo. O que está em Gênesis, nós temos que levar em conta por que foi escrito aquilo. O que está em Malaquias também tem que ser levado em conta o contexto histórico. A razão de Malaquias ter se posicionado assim. Chegando, amigos, em Mateus capítulo 5 e versículo 32, eu lerei aqui para vocês, amados. Eu, porém, vos digo, versículo 31, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Que nós temos a posição de Mateus. O Evangelho, segundo escreveu São Mateus, foi escrito para a igreja da Judéia, segundo acredita-se. E para esta igreja, para essa parte, a orientação de Mateus é que o divórcio ele era permitido em caso de infidelidade conjugal. E aqui eu já quero dizer para vocês que a posição de Mateus segue mais ou menos a escola de Shammai. Existiam duas escolas ali em Israel, na época dele, de Jesus Cristo. Era a escola de Hillel e Shammai. Se eu não me falha a memória aqui, Hillel, ele, com base em Deuteronômio 24:1, permitiu o divórcio por qualquer motivo, os mais banais possíveis. Já a escola de Shammai, se não estou errado aqui, eu posso estar trocando os nomes de Hillel para Shammai, mas eu vou aqui usar Shammai. Segundo a escola de Shammai, o divórcio era permitido apenas em caso de infidelidade conjugal. No caso que a mulher fosse infiel, então o divórcio era permitido. Mas lembrando que, diferente dos tempos da lei da Torá, apesar de que Shammai e Hillel também eram judeus, viviam pela Torá, porém, qual era a penalização para a mulher? Ora, se Shammai, ele permitia carta de divórcio, logo não existia nessa escola a penalidade, ou seja, a pena de morte para a mulher infiel. Já tinha mudado mais essa regra, e isso dentro do judaísmo. De acordo com a escola de Shammai, a mulher, se ela viesse a ser infiel, se o marido não quisesse a perdoar, então ele poderia lavrar uma carta de desquite, divórcio e despedi-la. E ela estaria livre para casar com quem quisesse. Ela estaria livre para casar com quem quisesse. É assim que entendia a escola de Shammai. E aqui eu aproveito para aqueles que dizem que Mateus está ensinando aqui que o divórcio dava liberdade apenas para o ofendido se casar e para a parte que ofendeu, ainda que se divorciasse, mas não poderia se casar. Essa ideia, essa posição, na verdade, ela é desconhecida. Até onde vai a minha pesquisa, ela é desconhecida ali da nação de Israel. Porque Hillel, ele permitia o divórcio com o direito de novo casamento para ambos. Shammai também, ainda que Shammai fosse mais restrito, mas Shammai também permitia a carta de divórcio, dando o direito de ambos se casarem com quem quisesse. Então, eu desconheço de onde foi que alguns irmãos trouxeram essa ideia de que apenas o ofendido, a pessoa traída, tem direito ao divórcio e pode se casar novamente, enquanto que a pessoa que traiu,
ainda que se divorciada, não pode se casar. Isso é algo desconhecido biblicamente e, tratando-se da Bíblia, não tem base essa ideia. Uma vez que haja divórcio, uma vez que haja carta de divórcio, até onde eu pesquisei, que eu fiz uma pesquisa sobre isso, no direito romano, no direito de Israel e por aí vai, quando se dava carta de divórcio, era para que ambos pudessem se casar novamente. A carta de divórcio ela nunca foi dada apenas para beneficiar uma parte. Onde a carta de divórcio, o benefício é para ambos, tanto para o ofendido como para o ofensor. A minha pesquisa me levou a isso. Eu desconheço, e principalmente na Bíblia Sagrada, eu vou chamar de 2 pesos e 2 medidas. Divórcio é benéfico só para o ofendido, mas para o ofensor ele não pode se casar, tem que viver celibatário o resto da vida. Isso aí é totalmente sem sentido. Na verdade, não tem lógica. Por exemplo, eu traí a minha mulher, um exemplo. Aí a minha mulher de repente não quis me perdoar e apela para o divórcio. E aí há um desquite, um divórcio entre nós. Então minha mulher ela pode casar com quem ela quiser, porque a carta de divórcio lhe dá direito. Mas eu, o ofensor, não posso me casar. Tenho que viver celibatário para o resto da minha vida. Ou seja, nessas condições, na verdade para mim não houve divórcio. Porque onde há carta de divórcio, há também o fim do casamento. Mas se eu não posso mais me casar com ninguém, se eu tenho que viver celibatário, então eu continuo casado. Se eu continuo casado perante Deus com aquela pessoa, ela também continua casada perante Deus comigo. Se eu vier a casar com outra pessoa, eu cometo adultério, por semelhante modo, ela também, se está casada com outra pessoa, ainda que eu tenha sido ofensor. Mas prestai bem atenção, de acordo com essa ideia. Se eu não posso me casar, ainda que eu seja divorciado, ela também não pode se casar. Porque se eu, perante Deus, estou casado com ela, então ela também, perante Deus, está casada comigo. E se está casada com outra pessoa está em adultério. Assim como eu estarei em adultério se casar com outra. Então esse tipo de divórcio, de 2 pesos e 2 medidas, é antibíblico. Aqui eu falo para aqueles que defendem, que estão me ouvindo. Meu irmão, se você é daqueles que defende que apenas o ofendido, apenas o traído, tanto faz se homem como mulher, tem direito de casar novamente, mas aquele que traiu não tem, você está errado. Biblicamente falando, você está errado. Socialmente falando, você está errado. Eu não sei nem onde é que você está certo. Você não está certo em lugar nenhum. Tá certo? Em Mateus capítulo 19 e versículo 9, diz exatamente o seguinte. Eu vou ler aqui para os senhores. Acerca do divórcio. Eu vou ler aqui. Vamos lá. 19:3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles perguntaram isso com base em Mateus 24:1, que Mateus 24:1 dizia que por qualquer coisa o homem pode repudiar a mulher. Ele, porém, Jesus respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Que Jesus recorre a Gênesis 2:24. E assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus juntou, não separe o homem. Disseram eles: então por que mandou Moisés lhes dar a carta de divórcio e repudiá-la? Eles aqui se utilizaram mais uma vez de Mateus 24:1 para refutar ao mestre. E Jesus disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, não vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, de acordo com Mateus, aqui ele colocando as palavras na boca de Jesus, Jesus falando de acordo com Mateus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, no grego porneia, e casar com outra, comete adultério.
E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, meus irmãos, vejam que, de acordo com a posição de Mateus, aqui clara, o divórcio, se ele não é por causa de porneia, prostituição, infidelidade conjugal, então há adultério. E para ambas as partes. Para ambas as partes. Se o homem, de acordo com Mateus, se divorciar de sua mulher e a mulher do homem, se não houve infidelidade conjugal, não houve nada, então ambos estarão em adultério caso venham a casar novamente. Essa é a posição de Mateus. Agora nós vamos aqui para Marcos capítulo 10. Vamos ver aqui o que é que Marcos nos diz. Nós temos aqui a exceção da regra em Mateus. Agora nós vamos aqui para Marcos capítulo 10, que diz exatamente assim: E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Para eu ser um pouco resumido, ou resumido mais, essa mesma passagem ela está em Lucas. Esse posicionamento aqui de Marcos é o posicionamento do Evangelho, segundo escreveu Lucas, e é o posicionamento do apóstolo Paulo. Aí você pergunta, professor, e qual é o posicionamento aí? É que uma vez casado, casado para sempre. Mesmo que haja infidelidade conjugal, pelo menos aqui não traz a exceção de Mateus. A verdade, o posicionamento de Marcos, do Evangelho de Marcos, é que o homem não pode se divorciar de sua mulher nunca, e vice-versa. Não pode haver divórcio. E quem casar com um divorciado ou com a divorciada está em adultério. Está violando a aliança, está em violação, está desagradando a Deus. Este é o posicionamento tanto de Marcos, como do Evangelho de Lucas e como do posicionamento de Paulo. Paulo ele também tinha esse mesmo posicionamento. O apóstolo Paulo ele traz algumas observações no caso descrente. Se a mulher ou o homem é casado com descrente e o descrente não quer mais viver, está dando trabalho, ele diz que neste caso aí o irmão ou a irmã não está obrigado ao jugo. Pode sim se divorciar. Neste caso pode, de acordo com Paulo. De acordo com o apóstolo Paulo. Eu vou ver bem aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Ver se eu encontro com facilidade aqui. Para eu não errar as palavras do apóstolo Paulo. Vamos lá. O que é que ele diz? Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse a mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Vamos ver aqui o que eu digo, o que ele diz. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Diz aqui, versículo 10. Mas quanto aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. O posicionamento aqui de Paulo é o mesmo de Marcos e de Lucas. Mas aos outros, digo não eu, não o Senhor, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ela, não a deixe. Ou ele. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos no Senhor. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz.
E aqui vamos lá. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem, e está assim, sem casar. Aqui já é outro assunto. Bom, o que eu quero lhes falar aqui é que o posicionamento do apóstolo Paulo é que não deveria haver divórcio. No caso de um dos cônjuges ser descrente, e o descrente não quer mais viver, então ele diz que neste caso o irmão ou a irmã não está obrigado à servidão. Ele pode dar a carta de divórcio e aqui subtende que pode haver um novo casamento legítimo, não tem problema. Neste caso aí, Paulo abre a exceção. Mas, meus irmãos, lá em Mateus nós temos uma exceção dentro de uma situação envolvendo crentes. Ali não é descrente, é crentes. E Mateus, ele é bem claro que se houve infidelidade conjugal, é o fim do casamento, para ambos. E se é o fim do casamento para ambos, é o começo de um novo casamento para ambos, caso qualquer um dos dois queiram casar novamente. Mateus, ele estava seguindo ali, como eu falei, a escola de Shammai. O posicionamento de Cristo ali no Evangelho de Mateus era o da escola de Shammai. O posicionamento de Marcos e Lucas e Paulo não era o posicionamento da escola de Shammai e nem de Hillel. Era um posicionamento muito mais rígido do que Shammai do que de Hillel. Na verdade, segundo nos apresenta Marcos e Lucas e Paulo, o homem casou, pois pode esquecer de divórcio. Pode esquecer. Se o homem enganou a mulher, se prostituiu, não há divórcio para isso. Se a mulher foi infiel, não há também licença para divórcio para isso. Se o homem diz assim, mas eu não quero viver mais com a minha mulher, ela me traiu, então Paulo ele abre a exceção, pode viver separados, mas sem divorciar. Porque qualquer um dos dois que casar novamente estão em adultério, tanto o que ofendeu como a ofendida, mesmo havendo infidelidade conjugal. Esse é o posicionamento, me parece que de Paulo. O que eu pude entender é isso aí. Se não foi isso, que os irmãos me corrijam, mas o posicionamento de Paulo era bem mais rígido do que o de Mateus e do que o da escola de Hillel. Nós temos aqui ainda os pais da igreja, eu gosto sempre de citar, temos Orígenes e outros padres da igreja. Uma boa parte dos pais da igreja, eles seguiam esse posicionamento rígido de Marcos e Lucas e Paulo. Para eles, não era permitido o crente se casar novamente. Ainda que a mulher tivesse traído o marido ou o homem, eles recomendavam haver uma reconciliação. Era isso que eles recomendavam. Professor, agora qual é o posicionamento da sociologia? Para a sociologia, o casamento é uma construção social. Então, se você não quer mais viver com sua mulher, você não é obrigado. Se você, mulher, não quer viver mais com seu marido, você não é obrigado. Mas eu não gosto mais dele, eu não amo mais ele, eu não gosto mais dela, eu não amo mais ela. De acordo com a sociologia, você não está obrigada ou obrigado a viver infeliz. Esse é o posicionamento da sociologia. Há realmente algumas igrejas, eu vou citar aqui um teólogo, Russell Norman Champlin, que para mim é um dos maiores teólogos da atualidade, ele já partiu há pouco tempo, mas Champlin, ele interpretando corretamente Mateus, ele diz que apesar de Mateus ter abrido uma exceção apenas no caso de infidelidade conjugal, mas ele analisa que a infidelidade conjugal não é o único motivo válido para um divórcio. Por exemplo, a mulher é casada com um homem violento, e este homem é tão violento que está colocando em risco a vida dela. A qualquer momento ele pode tirar a vida dela. Isso se torna muito claro. Mas digamos, a mulher, por consideração à palavra de Deus, por uma questão social, qualquer, aí não quer se divorciar, mas ela está vendo o perigo bater na sua porta. Aquele homem é violento, aquele homem maltrata ela, aquele homem bate nela, espanca, não a respeita. E de acordo com Russell Norman Champlin, eu aqui me posiciono logo a favor do posicionamento de Champlin. Champlin diz que neste caso, bem aí, o divórcio é sim lícito. É preferível o divórcio do que a morte. E é óbvio, é lógico. Às vezes a mulher fica
lutando pelo casamento, fica aguentando pancada, soco, murro, fica sendo humilhada e vice-versa. E aquilo ali é um transtorno para a mulher. É um transtorno. E aí? Eu pergunto para você, é obrigado ela aguentar isso? É obrigado uma mulher aguentar espancamento? É obrigado a mulher aguentar humilhação? É obrigado a mulher ser tratada como um lixo? É obrigado ela mesmo ser tratada como um lixo? Será que Deus concorda com um tipo de tratamento desse? Eu tenho certeza que não, queridos. E neste caso eu estou com a posição de Russell Norman Champlin. Deus não condenará um divórcio nessas circunstâncias. Porque a vida é o bem maior que Deus nos deu. É o bem maior. Ah, professor, mas a Bíblia não trata disso. Mas tem muitas coisas que a Bíblia não trata e a gente trata. E por que não tratar disso também? Tem muitas coisas que a Bíblia se cala e nós nos posicionamos. E por que nós não podemos nos posicionar também quanto a uma posição perigosa dessa? Eu, professor Nathaniel Mendes de Castro, defendo que ninguém está preso, ninguém é obrigado a aguentar infidelidade e viver de forma amarga, amargando. Eu não sou favorável a isso. Eu me posiciono abertamente, não sou favorável. Não está dando certo, não há mais amor, está vivendo infeliz, está vivendo um casamento só de fachada, só para prestar contas para a sociedade, os dois andam se esmurrando, andam se matando, estão à beira de cometer um suicídio, um crime, qualquer coisa. Por que você vai continuar? Ou se ajeita ou acaba. Esse é o meu posicionamento, queridos. Não é obrigado você concordar. Não é obrigado você concordar. Tá certo? Mas eu não vejo razão para um casamento infeliz, um casamento que não é casamento, continuar. Então a posição do Dr. Russell Norman Champlin e de outros eu assumo para mim. Então este é o meu comentário sobre o casamento, ok? Não é obrigado você concordar com a minha linha de raciocínio. Você pode escolher inclusive qualquer uma das que eu ofereci aí para você e mostrei. Tá certo? Você tem direito para isso. Escolha e escolha com base. Se você diz assim, eu vou escolher essa com base na Bíblia, pois apresente as bases bíblicas para defender o seu posicionamento, seja qual for ele. Apresente bases bíblicas, tá bom, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.